Olá, estamos dando início ao 15º episódio do Motor e Mentor, hoje com a Thaís Undit, gerente de treinamento e desenvolvimento da Volvo, comunicadora social, psicóloga organizacional, vai nos contar aqui a trajetória dela. Então, dando continuidade no nosso mês de março, onde teremos só mulheres convidadas. É um prazer tê-la conosco aqui, Thaís. Muito obrigado por aceitar o convite, por vir compartilhar todo o teu conhecimento. Você hoje é gestora de uma área que eu sou suspeito para falar, de desenvolvimento e treinamento, então, né, nós compartilhamos da mesma paixão de mentores, né, pelo mundo. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer enorme ter acesso ao teu conhecimento e toda a tua trajetória aí. Eu que agradeço, Lucas, o convite. Estou muito feliz de estar aqui, contribuindo, passando informações, compartilhando minhas histórias. Estou bem empolgada aqui para o nosso papo. Legal. Igual eu comentei com vocês, eu falo, né, que apesar de eu estar no 15º episódio, eu sempre esqueço de pedir pro pessoal curtir, compartilhar, mas todo mundo já sabe o que eles precisam fazer, né? Então, gente, compartilhem, comentem, mandem pros seus amigos, seus trabalhos aí, que a nossa missão aqui é que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe com o propósito de acelerar carreiras, e é isso aí. Bom, então comece contando para nós aí, por gentileza, um pouquinho da tua trajetória profissional, como que você chegou nesse cargo de liderança, de desenvolvimento e treinamento dentro da Volvo, que é uma empresa muito renomada no mercado automobilístico hoje, né? Como que começou toda essa tua trajetória aí? Pode deixar. Eu gosto de começar contando que, ao contrário do que eu falo hoje para as pessoas, saiba o que você quer, onde você quer chegar. Eu, quando tinha meus 20 anos, não sabia nem o que eu ia fazer da vida. Me formei em comunicação social lá em Bauru, me mudei para Curitiba para procurar emprego e entrei num banco. Numa atividade que não tinha nada a ver com a minha formação, não tinha nada a ver com o desenvolvimento de pessoas, mas para mim era uma grande conquista, que foi a primeira multinacional que eu entrei. E lá eu fui me destacando. Recebi um convite, lembro a primeira vez que um gestor lá falou, você tem potencial para liderança. Eu falei, nossa, o que é isso? Né? Naquela época não tinha Google, não tinha curso online, não tinha nada disso, Lucas. Uhum. E aí ele falou, que tal você começar a liderar as atividades aqui? Eu falei, tá bom, né? Você está me falando que eu tenho esse potencial, deixa eu aproveitar. E aí comecei a fazer lá as atividades, me tornei supervisora com 22 anos, foi muito rápido, e eu sem entender o que estava acontecendo. E eu lembro que eu sofri muito no meu primeiro cargo de gestão. Porque eu não tinha sido preparada. Não sabia o que era um feedback, não sabia conversar com as pessoas. Eu só era uma boa técnica que virei supervisora. E nisso, um outro abençoado gestor da minha carreira me colocou para fazer um treinamento. E aí, para mim, eu falei, nossa, olha, agora estão me contando o que faz um supervisor, qual que é o papel de um supervisor. Aí eu lembro que eu pensei, acho que eu quero trabalhar com isso. Porque eu vi o grande papel do desenvolvimento de pessoas nas organizações. E desde aquele momento, aí sim, eu comecei a trilhar. Eu falei, não, eu quero me tornar treinadora aqui no banco. Tentei uma vez, não deu certo. Tentei duas, não deu. Na terceira vez, eu consegui passar no processo seletivo e fui mordida por esse bichinho do desenvolvimento humano. Então, eu fui treinadora lá no Banco HSBC, migrei para a Volvo como instrutora também de treinamentos. E lá na Volvo que eu trilhei minha carreira mesmo, fiquei alguns anos como instrutora, logo me tornei coordenadora e depois gerente. Legal. E esses treinamentos que você prestava no banco era algo mais técnico, mais algo de hard skills, soft skills? Porque hoje, além de ser gerente de treinamentos, a Thaís tem uma escola também de liderança, a gente é trio, né? Uhum. E esses seus treinamentos eram mais voltados a soft skills, hard skills? Era mais técnico, mais de desenvolvimento humano? Como é que funcionava? Eu treinava os gerentes de agência. Legal. O primeiro treinamento que eu dei eram 5 dias, onde sim tinha a parte de produto, né, limite, cheque especial, essa parte técnica, mas o grande foco era soft skills. Negociação, relacionamento com o cliente. E lá foi, assim, uma grande escola para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar nem disso, Lucas. Soft skills, hard skills. Lá foi minha grande escola, com esses treinamentos de gerentes que eu fiz lá. Legal. E aqui em Curitiba mesmo? Aqui em Curitiba. Naquela unidade da Vila Auer? Eu comecei lá, aí tinha um centro de treinamento, indo lá para Florianópolis, na estrada, tinha um centro de treinamento da HSBC. Legal. Era lá. E aí na Volvo, hoje você migra nos treinamentos de... Hoje, aí na Volvo eu entrei, é outro episódio muito legal da minha história, porque eu lembro que eu fui fazer entrevista lá na Volvo, né, e o gerente da área falou, o que você entende de caminhão? Eu
Falei, de caminhão eu não entendo nada, mas eu entendo de gente. E já é grande parte. Ele falou, boa resposta. Então lá eu comecei com treinamentos de gestão de oficina, também algo que eu não sabia, mas que deu muito certo esse treinamento. E hoje eu sou responsável por treinamentos técnicos, então a minha equipe hoje treina os técnicos das concessionárias da América Latina, da Volvo, legal. Treinamentos comerciais para toda a força de vendas também da América Latina e treinamentos de condução, que o nosso caminhão é tão tecnológico que precisa, né, o motorista precisa estar apto para usar todos os recursos. Entendi. Então são 3 pilares, técnico, comercial e condução. Ah, legal. Então estende para o consumidor final os treinamentos de vocês. Direto. Então vocês são um Detran, digamos assim, uma autoescola. Quase, né? Precisa ver com a base lá, a gente não habilita ninguém, mas para utilizar os melhores recursos do veículo, entendi. Precisa do nosso treinamento. Legal, bacana. E com toda certeza, né, até esse é o motivo do mês de março ter convidado só mulheres. Durante o teu período profissional, você deve ter encontrado diversos... Não sei se problemas são os nomes certos, você é melhor do que eu vai poder dizer sobre isso, né? Mas quais foram os maiores desafios que você encontrou sendo mulher num ambiente automobilístico, automotivo, que é predominantemente masculino? Quais foram as suas dificuldades com relação a isso durante toda a tua trajetória profissional? Essa é uma pergunta que sempre vem, né? Porque realmente tem poucas mulheres, sim. né? Uhum. Eu lembro que na minha entrevista para entrar na Volvo me perguntaram, como é que vai ser para você trabalhar num ambiente só de homens? Eu falei, vai ser ok, vai ser tudo bem, né? Nunca vivi isso, mas acredito que vai haver respeito, que não vai ter problema nenhum. E aí levou um tempo para eu descobrir o porquê que tinham me feito essa pergunta lá atrás, né? Porque eu lembro a primeira turma de treinamento que eu fui fazer lá na Volvo, numa concessionária, eu entro na sala, eu lá com meus 20 e poucos anos, na sala só homens, o que eu tinha de idade, muitos tinham de concessionária, e eu falei, nossa, e agora, né? Deu ruim. Quem sou eu aqui para falar com esse bando de homens, assim, vamos dizer, né? E aí, o que eu percebi? Dá um frio na barriga, né? Não podemos dizer que não existe machismo, porque existe, mas existe o outro lado, existe muito respeito. Uhum. E eu lembro que, quando eu encarei aquela turma só de homens, eu falei, eu sou uma humana, eu tô aqui para ajudá-los, eles vão me respeitar. Uhum. E eu preciso encontrar esse jeitinho. Uhum. E para mim foi a grande aula, Lucas, que eu falei assim como eu consegui fazer os homens com 30 anos de concessionária me aplaudirem no final do treinamento, assim eu vou construir minha carreira aqui. Uhum. E fui, né? Eu acho que muita autoconfiança, nós mulheres, né? Eu olho para a câmera agora, a gente tem uma autoestima baixa, a gente acha que não vai dar conta das coisas, e no fundo está aqui dentro o nosso potencial, a gente precisa usar isso. E esse foi meu grande antídoto. Uhum. Então, comecei lá dando treinamento só para homens. Depois, como é que eu, num departamento só com homens, vou me tornar coordenadora? E, além de tudo, não sou engenheira no mundo de engenheiros. E agora? E foi isso. Eu falei, não, eu tenho capacidades aqui que talvez os engenheiros não tenham. Assim como eles têm outras que eu tenho. Ao contrário, né? Eu tenho coisas que eles não têm, eles têm coisas que eu não tenho. E eu apostei muito nesse complemento do feminino com o masculino. Uhum. E deu certo, tem dado certo. Hoje em dia eu entro em reuniões lá com um monte de homem, um monte de engenheiro, e eu dou minha opinião, falo as coisas. Respeito, não é nenhum problema. Assim, eu diria, existem sim os problemas do ambiente masculino, mas nós mulheres, às vezes, não acreditamos tanto na gente. E aí vira um problema também. Sim, é um grande desafio, né? Eu li exatamente sobre isso na semana passada, onde dizia... Era uma frase bem curta, que nós tínhamos que acreditar em nós da mesma forma que nós acreditamos nos outros, né? Então, muitas vezes a gente faz coisas tão... Não sei nem se revolucionário seria o nome, mas de um impacto tão grande e que nós menosprezamos esses resultados, né? Que muitas das pessoas observam aquilo e falam, meu Deus, olha o que a Thaís construiu, né? E muitas vezes, não sei se por fazer parte da nossa rotina, se nós estamos acostumados com aquilo ali, mas nós acabamos menosprezando essa nossa capacidade. E é a síndrome do impostor, né? Isso, essa danadinha aí já me perseguiu, sabe? Porque quando eu na Volvo eu tive minha filha, hoje eu tenho uma filha que tem 7 anos. Gostam de viajar, né? Gostamos de viajar, amamos. Esse é o assunto de um outro podcast, né? Só de viagens. Mas quando eu retornei de licença maternidade, eu retornei como uma gestora nova. Então, eu voltei de licença naquele mix de hormônios, de inseguranças e tal, uma gestora mulher nova.
E nos primeiros meses ela falou, eu vejo potencial em você, Thaís. Você não quer ser coordenadora? Eu falei, Deus me livre, não vou dar conta. Como é que eu vou ser mãe e gestora? Líder no almoço. Eu tinha várias crenças limitantes. Que eu falava, para de falar de liderança comigo. E quase saltou o nome aqui dela, né? Mas uma super líder maravilhosa que foi na minha vida e na minha carreira. E ela foi trabalhando isso comigo. Você tem potencial, você consegue, vou dar o tempo que você precisa para ter essa segurança, mas eu quero que você se torne coordenadora. E aí eu consegui vencer todos esses medos. Se não fosse essa gestora na minha vida, hoje eu não seria gerente, porque eu achava que eu não ia dar conta de ser mãe e líder ao mesmo tempo. Olha só. E aí é aquilo, né? Você se descobre, né? Porque eu não sou pai ainda, né? Mas diz que quando uma criança nasce, nasce um pai, nasce uma mãe, né? Então, e aí nasceu uma coordenadora junto. Legal, legal. E hoje a tua equipe, você tem quantos colaboradores? Tem 13 pessoas. 13 pessoas e todos eles são instrutores de treinamento. Eu tenho 10 instrutores e 3 estagiárias. Ah, que legal, legal. E, obviamente, né, eu mais uma vez sou suspeito para falar do meu amor, da minha paixão por esse setor, né? Então eu tive a oportunidade, quando concessionário, de ter esse relacionamento entre... Até tem a Carla Dourado, ela é uma instrutora psicóloga da HPE, uma oportunidade de um treinamento que eu fiz em São Paulo. Então, um grande beijo, Carla. E ela veio dar um treinamento para nós, representando a fábrica. E eu tenho contato com ela até hoje, porque nós tivemos esse... Eu sempre gostei tanto dessa parte de desenvolvimento, que eu acreditava que a minha equipe poderia ser melhorada através de capacitações, né? E como que vocês entregam... Como que você vê essa importância hoje da experiência do cliente final, o impacto no cliente final dessas capacitações dos colaboradores, tanto concessionários quanto dos teus também? O cliente precisa estar no centro de tudo que a gente faz. E o cliente hoje, para nós, a nossa equipe fica na fábrica. O cliente está lá na concessionária, nas 100 concessionárias da Volvo no Brasil. Então, eu falo para a minha equipe o tempo todo, você é um convidado para ir lá conhecer a Volvo Academy. Ah, é? Tá? Assim que essa pandemia melhorar. Ah, obrigado. E você vai ver lá que a gente tem 3 quadros na nossa parede, que diz realidade, conceito e prática. O que é a realidade? A gente precisa estar lá, né? Que seja virtualmente ou presencialmente, entendendo a realidade do cliente na concessionária, entendendo as dores, entendendo como que a nossa capacitação pode ajudar a pessoa da concessionária a atender melhor nosso cliente. Então, o cliente está no centro de tudo, porque a gente precisa pensar o que o cliente vai ganhar no final. Então, esse é o nosso pensamento. Tanto com a minha equipe, eu sempre penso nisso, né, com o relacionamento deles com as áreas internas da Volvo, o que a gente está fazendo para melhorar o atendimento ao cliente. E também com a rede. Legal. E nesse ambiente em que vocês treinam, quem treina vocês? Essa é uma boa pergunta, né? Sim, porque vocês são responsáveis por uma operação gigantesca, né? Igual você falou, 100 concessionárias no Brasil. Sim. Então, são 100 concessionárias que, com toda a certeza do mundo, devem impactar aí no mínimo umas 20 mil pessoas, né? De colaboradores, né? E então, como que vocês... Quem que administra? Quais são... por onde vocês navegam quando vocês estão precisando de um treinamento, de uma atualização? Quem treina vocês? E sabe que esse é um processo muito desafiador. Porque, assim, quando a gente olha... E eu sempre falo, é uma frase que eu falo. Não adianta dar o mesmo remédio para todos os pacientes. Né? Quem é de treinamento gosta disso. Então, assim, nós temos muito suporte, né? Às vezes tem ações globais de treinamento com a nossa equipe, mas o que eu gosto de trabalhar? Cada um identificar qual que é o melhor remédio para aquele momento. Então, por exemplo, semana passada uma pessoa falou, tá, estou precisando desenvolver inteligência emocional, isso está me pegando. Então, busca uma forma de você se desenvolver. Legal. E mais que isso, mais do que o treinamento, o meu papel de gestora. Porque pagar treinamento para a equipe é a coisa mais fácil que tem. Né? A gente consegue. Mas e depois? Quem dá a sustentação ali do aprendizado? Então, todas as ações que a minha equipe faz hoje, né, que estou com esse caso recente da semana passada, a pessoa vai lá, faz um curso, mas eu tenho o meu papel lá. Quando voltar, e aí? Como que nós vamos aplicar isso? Porque só ir no treinamento não faz milagre, né? Precisa muito da aplicação no dia a dia. Então, essa é a forma que eu acredito. 70, 20, 10. Entendi. É bem interessante porque os resultados vêm de atualizações. Nós estamos vivendo numa era tecnológica muito acelerada, né?
Então, igual você falou, tem tanta tecnologia no caminhão que vocês precisam acompanhar isso. E só através de vocês precisam se capacitarem primeiro. Então, vocês devem trabalhar muito com uma equipe de projetos também, né? Super. E a gente aprende na prática, né? Por exemplo, quando veio o ano passado, lançamos uma nova linha em formato digital, primeira vez na história. Então, tivemos que aprender tudo, assim, ó, pulando, igual você fala, Lucas, pulando do paraquedas e aprendendo ali a sobreviver. Então, a gente teve que ir lá no caminhão, fuçar. Vem material global? Vem, mas a nossa realidade aqui é diferente. Então, a nossa equipe está o tempo todo aprendendo. Eu falo lá, cada semana um aprendizado, pelo menos. A gente aprende muito e é por isso que eu sou apaixonada por essa área. Não passa um dia sem aprender. Legal. E essa conexão transversal com o concessionário é gostoso, né? É dinâmico, né? Super dinâmico. Porque imagina, são 100 concessionários que vocês têm no Brasil, então... Igual você falou, cada um tem uma dor diferente, né? E fora a América Latina, né? Mais as da América Latina, assim, tem dias que meu dia é em 3 línguas, né? Começa lá com a Suécia de manhã para uma diretriz global, daqui a pouco eu tô com o Chile, com o Peru, com o Brasil. Então divertido. É bem dinâmico mesmo. É bem dinâmico. Legal. E eu achei bem interessante o ponto que você falou, né? Que tudo hoje é realmente pensando no cliente final. E nesse posicionamento feminino, o que você vê que vocês conseguem entregar, que vocês têm um cuidado maior que faz a diferença para o cliente? O que essa visão feminina impacta positivamente no consumidor final lá? Eu acho que nós, mulheres, somos mais atentas aos detalhes. E eu, principalmente, assim, né? Às vezes até é demais. Mas, assim, é um cuidado que você tem numa capacitação, pensando... Porque o nosso cliente, se a gente pensa motorista de caminhão, a vida dele é sozinha. Ele viaja daqui até o Nordeste, sei lá, muitos quilômetros sem conversar com ninguém. Quando ele vem para uma capacitação, o mínimo que a gente deve oferecer é um acolhimento. Então, eu olho com muito detalhe, assim, ó, como é que vai ser o transfer desse cliente, como é que vai ser o coffee break, como é que vai ser as dinâmicas no treinamento para que ele se sinta bem aqui com a gente. E eu acho que isso, a mulher tem um toquinho a mais, assim, que os homens. Esse feeling organizacional. E isso, assim, claro, a minha equipe hoje, os instrutores são todos homens, mas eu transmito muito isso para eles e eles desenvolveram isso. Legal. Então, eles já têm esse olhar também mais cuidadoso com as pessoas, porque a gente está construindo essa história de muita atenção aos detalhes lá na Volvo Academy. E eu digo, isso afirma, né? Porque, igual eu comentei contigo, hoje é o 15º episódio que a gente está gravando. A Carol, ela assistiu só o primeiro, e aí, porque não batia as agendas, né? E aí ela tá aqui agora, e é a primeira vez que tem café aqui. Olha só! Porque ela se preocupou com isso, e é uma coisa que eu gosto, mas eu nunca me atentei nisso, entendeu? E realmente, né, esse posicionamento feminino realmente tá nos detalhes. Na hora que você falou do coffee break, eu falei, nossa, realmente, literalmente o meu café tá aqui hoje porque ela tá aqui, né? Então... esse instinto feminino do cuidado é muito bonito, né? Que a gente precisa zelar e que realmente faz toda a diferença lá no consumidor final, né? Porque eu falo também, tem outra frase lá, ó, pra tua visita você vai ver. Treinamento não é um evento, é um processo. Então é uma experiência de aprendizagem. E numa experiência de aprendizagem, a gente tem que... Os 5 sentidos estão envolvidos. Então a gente cuida bastante da learning experience que a gente fala, porque é o que faz a diferença. Não só a sala de aula. Legal. Quero que essa pandemia acabe logo, gente, pra eu ir lá conhecer. Vou ir lá ver, hein? Vai lá. O Joa também falou, Lucas, quando você quiser ir lá, vai lá nos visitar. Vamos marcar tudo numa visita só. Quero conhecer a fábrica, porque apesar de eu ter trabalhado na Renault, né? Então, eu nunca, na fábrica da Volvo, eu nunca fui. Tinha algumas visitas técnicas na universidade, mas eu não, nas oportunidades, tinha compromissos profissionais e aí acabava não conseguindo acompanhar. Então sempre foi um sonho mesmo, né, de conhecer. Então agora eu vou lá conhecer a Volvo Academy e a fábrica também. Vamos lá conhecer a operação. Em breve. Pandemia tem que passar logo, gente. Ninguém aguenta mais, né? Verdade. E como que você, falando nesse quesito pandemia, né? Como que vocês se adaptaram ali? Como é que foi essa transformação do presencial, tudo do dia pra noite, no digital? Como que vocês absorveram essa demanda? Como é que foi desafiador, né? Pra todo mundo. Foi o grande projeto da minha carreira até agora. Porque eu lembro que um dia meu diretor me chamou e falou o seguinte, a gente era 100% presencial. Ele falou, você tem 0 dinheiro, 0 viagens e 100% de responsabilidade por capacitar a América Latina. Olha Bora! Só.
Eu lembro que foram noites sem dormir, a gente não tinha um LMS, a gente não tinha expertise para gravar no digital. Eu não acreditava no digital, Lucas. Eu falava, gente, capacitação por Zoom? Eu era muito descrente. Mas daí arregacei as mangas, tive as pessoas da minha equipe ao meu lado. A gente já tinha uma metodologia de treinamento super estabelecida para o presencial, adaptamos para o digital e foi sucesso. Tem sido sucesso. Assim, foram 6 meses de muita plantação para depois vir a colheita. Foram 6 meses intensos, mas hoje a Volvo Academy está 100% no digital. Nossa pesquisa de qualidade, nota 9,8, então um alto índice de aceitação pelo Brasil e pela América Latina. Então deu certo, não foi fácil. Mas eu digo assim, eu sempre falo pro meu chefe, eu sou tão apaixonada por essa área porque eu ia fazer dar certo. E deu. Mas é o amor por aquilo que você vai fazer, né? Não adianta. Então, e essa parte da aceitação, igual a gente já tinha comentado, esses treinamentos eles foram desenvolvidos tanto para os concessionários quanto para os consumidores finais no modo digital? Sim, e aí essa foi a grande sacada do nosso início, até onde o digital iria. Claro que o digital não vai ensinar o motorista a fazer a melhor média do veículo, mas pode chegar até o momento em que ele aprende a usar os recursos, isso a gente fez. Então, claro que a parte prática, nada substitui o presencial, e essa ficou de lado. Mas todo o restante das informações nós fizemos no digital. Então, tivemos mecânico, né, lá de Vilhena, fazendo treinamento digital. No começo, Lucas, as concessionárias não tinham notebook com câmera, não tinha microfone, não tinha nada. Então, a gente começava a dar treinamento mecânico lá no meio da oficina. E, aos poucos, eles vendo o valor, começaram a investir nisso. Então, a gente fez treinamento técnico, comercial e de condução para clientes também no digital. Olha, que legal. E isso que você falou diz muito sobre nós, né? De nós não investirmos naquilo que nós não acreditamos, né? E aí você fala, né, que no começo ali os mecânicos na oficina, e aí eles viram tanto valor agregado no negócio que foram começar a investir em espaços mais propícios para isso. Isso mesmo. Foi lindo ver essa transformação. Assim, concessionárias criando espaços para aprendizagem digital, comprando os notebooks, fones, câmeras. Que legal. Hoje, rola tudo no digital. Show de bola. E você falou, né? Faz quanto tempo que você é gestora? Eu sou gerente há 3 anos. Tá, gerente, mas cargos de liderança, de gestão? Cargos de liderança desde 2015, quando eu aceitei ser coordenadora lá na Volvo. Então, 7 anos. 7 anos, legal. E nesse período todo aí, obviamente, você já deve ter liderado muitas pessoas, né? O que você, como gestora, admira hoje num profissional, né? Nos hábitos cotidianos, aqueles que desejam ser gestores também, o que você deixa como mensagem para que essas pessoas consigam trilhar uma carreira sólida, buscando sempre contribuir para a organização? Eu gosto sempre de dizer, se você quer ser gestor ou gestora, seja a pessoa da solução e não do problema. O que eu tenho visto muito hoje, tanto na Trio quanto na Volvo, né? É muita gente que quer atalho, que acha que carreira é miojo, né? Tá lá, começou como analista, não, daqui 6 meses quero ser gerente. Eu falo, não, precisa de uma bagagem, precisa, né, de uma dorzinha aí para você aprender a lidar depois com os desafios. E a forma de você mostrar isso comece a solucionar problemas, comece a atuar como protagonista em tudo que você faz, porque você vai se destacar. Então, entregue. Primeiro ponto, gente, não tem milagre. Precisa entregar. As organizações esperam entregas. Sim. E se você quer ser gestor, é assim que você vai começar a trilhar seu caminho. Seja protagonista e resolva problemas. Você fazendo essas 3 coisinhas, você já está fazendo um bom caminho para você buscar seu primeiro cargo de liderança. Legal, legal. E isso que você comentou, né? Até a Andréia estava aqui antes. Para vocês, o episódio de semana passada, a gente está gravando no mesmo dia aqui, mas a gente estava falando exatamente sobre isso. Essa questão do imediatismo, né? Então, a tua filha, com toda a certeza do mundo, é uma pessoa muito tecnológica. Ela clica aqui, ela tem o que ela quer, o desenho dela, o material de estudo dela ali em 3, 4 cliques. E acredito eu que esse imediatismo hoje que a gente está vendo, porque essa nova geração está muito imediatista, né? De chegar a níveis do dia para noite, igual você falou, no miojo, né? Então, nós não respeitamos esse processo de maturação. Tenho visto as startups muito aceleradas, então acredito que isso
tenha uma grande influência, né? Porque aí o LinkedIn a gente vê fotos coloridas, ambientes confortáveis e não sei o quê, mas que por trás disso tudo é um ambiente muito acelerado e, obviamente, a pessoa se desenvolve muito rápido, mas em empresas mais sólidas, com um histórico maior, mais robustas, a gente sabe que o período de maturação é totalmente diferente, né? E aí quando as pessoas... a questão da comparação com os seus amigos de universidade ali... Pô, meu amigo tá na mesma sala que eu, já é gerente lá na startup e eu tô aqui como estagiário ainda. E aí esse nível de comparação acaba prejudicando o desenvolvimento do colaborador, né? Prejudica muito, gera muita ansiedade, assim, eu vejo as estagiárias que eu tenho na minha equipe, outras pessoas que me procuram lá na Volvo para conversar sobre carreira, é isso, é a comparação. E o que eu sempre falo, é bem isso, eu falo assim, num ambiente mais conservador não vai ter, mas dá para tentar numa startup. Agora tenha clareza do que você quer também. Vai ter o outro lado na startup que aqui não tem, e aqui tem coisas que lá não tem. Então eu vejo que os jovens hoje, eles se perdem muito nisso, o que eu quero? Será que eu quero ser gerente ou eu quero um salário? E hoje em dia existem tantas possibilidades que você pode ter salário sem ter o cargo. Então eu vejo essa confusão nessa geração que está por aí. E eu tenho tentado ajudar. Tem que dar uma freada nisso, né? É igual você já comentou anteriormente, né? Agora estendendo aqui também um pouquinho. Essa questão de desenvolvimento de lideranças, hoje você tem uma escola de líderes, que é a Trio, né? Você e mais 2 pessoas, me fale o nome delas, se você quiser comentar, por gentileza. O que vocês têm encontrado nessa escola, nesses alunos e tudo mais? Qual é o propósito da Trio? De onde que surgiu a ideia? Sou eu, a Gabriele Zanon e o Felipe Albaladejo, né, os 3, que somos desses mordidos pelo bichinho do desenvolvimento. Legal. E a gente trabalha tanto cursos de autoliderança, quanto preparação para liderança também. E o que eu vejo é que é bem diferente do mundo corporativo, sabe, Lucas? Porque no mundo corporativo, o meu trabalho, assim, a gente tem que treinar as pessoas, elas queiram ou não. Na Trio vem quem quer. E aí vem já pessoas com muita clareza do que buscam, de onde querem se desenvolver, e lá a gente faz as mentorias muito baseadas nisso. Então são 2 cenários distintos que eu vivo hoje. Não tem melhor nem pior, são mundos que se complementam e que me ajudam a ser uma profissional melhor, porque eu vejo esses 2 lados. E como é que está sendo a jornada empreendedora? Olha, um frio na barriga atrás do outro, mas assim, a gente já teve 80% dos alunos que estiveram conosco já foram promovidos. Que então, legal. a gente está conseguindo ver o resultado das pessoas com a nossa experiência. Então, isso, na hora que a gente está lá, 1h da manhã, trabalhando... estamos contribuindo com a carreira das pessoas, vale a pena. A gente está vivendo o nosso propósito na Trio. E o público de vocês, assim, misto, é um público mais jovem... Porque eu pergunto isso por quê? Porque um dos motivos de eu começar o podcast aqui é que eu queria aprender com pessoas mais experientes. Então, nós buscamos hoje pessoas referências em seus determinados assuntos, né? E para mim aqui o podcast é um exemplo disso. Hoje eu convido pessoas, até agradeço, né? Mais uma vez eu tô a aceitar o convite de estar aqui. Eu convido pessoas que são referências naquilo que elas fazem. Então, esse público que busca vocês hoje é um público mais jovem, um pessoal que está começando agora no mercado de trabalho, e vocês tentam dar essa segurada na ansiedade deles para que eles consigam amadurecer de fato para assumir essas posições. Isso mesmo. Entendeu bem certinho, é isso que a gente faz. A gente tem alunos, a nossa aluna mais nova tinha 19 anos, que legal. E a gente já tem alunos de 47, 48 anos. Então, é muito variado quem nos procura. Mas a maior faixa está ali entre 30 e 40 anos. Legal. O pessoal já tem experiência, tá vendo essa necessidade de adaptação. Porque eles dizem assim que conteúdos, eles acham fácil na internet hoje. Mas a nossa vivência que é o que faz a diferença lá. A gente dizer que não é fácil, que tem os jogos corporativos, né? Coisas que nem todo mundo tem bagagem para contribuir. Isso que eles valorizam mais na gente lá. Legal. Então, como que o pessoal acha a Trio aí nas redes sociais? É Trio Desenvolvimento, estamos lá no Instagram. Vai ser semana que vem o podcast, né? Isso, no dia 8. Dia 8 vai ao ar. Sério? Olha! Dia 8 no Dia da Mulher, justamente. Agora em março está saindo o nosso site também, triodesenvolvimento.com.br. Para quem quiser, estamos lá no LinkedIn, estamos nas redes. Isso aí.
Então, pra gente encaminhar pra reta final aqui do nosso episódio, eu sempre gosto de perguntar pros convidados aqui se eles têm alguma sugestão, algum comentário final, alguma pergunta pra fazer sobre o Motor e Mentor, alguma dica de melhoria, então sinta-se à vontade. Agora eu pergunto pra você, né? Pode perguntar, pode sugerir, pode... microfones abertos. O que você mais admira nesse seu trabalho, assim? O que fica no final do dia para você? Estamos aqui no feriado, né? O que fica para você, assim, de grande saldo desses podcasts? Na verdade, para mim, tem um pessoal e um social. Para mim, que eu aprendi a escutar muito, né? Então, essa questão... Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito imediatista, e o fato de eu ter me destacado profissionalmente de forma um pouquinho fora da curva, eu acabava... me sobressaindo sobre os meus colegas, e aí quando eu vim pro empreendedorismo as coisas mudaram um pouco, a moeda virou, e aí eu precisei aprender de uma forma diferente, né? Então a parte pessoal de escutar com pessoas mais experientes e a parte social é que hoje aqui no podcast, no Motor e Mentor, eu sempre tive, igual eu já havia comentado, já comentei anteriormente com algumas outras pessoas, uma curiosidade muito grande, uma sede de aprendizado. E esse foi um dos motivos de eu ter me destacado profissionalmente, porque eu gostava de escutar pessoas mais experientes. Em determinadas situações, por conta de demanda, de rotina e tudo mais, acabava que eu não conseguia escutar essas pessoas mais experientes, né? O dia a dia era muito conturbado, as coisas eram mais difíceis, por conta de rotina mesmo. E a partir do momento que eu tomei a iniciativa de democratizar esse acesso a esse conteúdo, eu me senti muito uma pessoa importante, né? Uma pessoa que devolve para a sociedade que eu não retém esse conhecimento. Então, todos aqueles que têm vontade de aprender, eu acredito que hoje o Motor e Mentor é uma oportunidade para as pessoas interessadas em desenvolvimento, em sede pelo conhecimento. É uma oportunidade, para mim hoje, uma responsabilidade muito grande, porque, igual eu falei, né, a questão do empreendedorismo é muito, muito, muito complicado mesmo. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão de começar algo que iria impactar e que hoje me proporciona um conhecimento, um smart money muito grande, né? Então, o que eu recebo de conhecimento aqui é absurdo, né? E não reter isso só para mim, pensando em pessoas em novos Lucas lá atrás, uma responsabilidade social muito, muito, muito grande mesmo. Então, para mim, o maior retorno é saber que eu estou contribuindo da mesma forma que você lá na Trio, aqui no Motor e Mentor, eu estou contribuindo com carreiras, eu estou... para vocês convidados, acredito que é algo muito, muito importante também, porque vocês... Um dos motivos do podcast aqui também é esse, que a indústria automobilística ela é um polo de conhecimento muito grande. Então, hoje nós temos projetos complexos, né, que demanda muito estudo e muito conhecimento. E hoje nós temos que utilizar a internet para fazer o bem. Então, o conhecimento que está concentrado na indústria é de um nível de transformação social enorme. E hoje eu tenho o prazer de democratizar esse conteúdo com quem quer aprender. E vocês contribuindo, eu vejo o brilho no olho de todos os convidados aqui, deles contando suas carreiras, inspirando novas pessoas, é algo muito gratificante. Então, igual você comentou, né? Só de cargo de gestão aí já são 7 anos, já viu 1000 situações acontecerem, coisas muito bonitas para serem que podem ser transmitidas, né? E aí aqui é um espaço que a gente pretende acelerar carreiras, né? Então, esse é a minha maior realização pessoal e social hoje. Lindo demais seu trabalho, parabéns. Obrigado. Para quem não sabe, a Thaís estará conosco, né, no Motor e Mentor Experience. Então, dia 10 de abril, que vai ser no domingo, a Thaís vai estar lá na nossa roda de diversidade e inclusão social. Ela vai compartilhar um pouquinho mais do posicionamento dela como mulher na indústria. Então vai ser muito, muito, muito interessante mesmo. Esperamos vê-los todos lá conosco, dias 9 e 10 de abril. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corre lá no nosso site e garante agora mesmo, tá? motorimentor.com.br, tem a abinha lá, o evento presencial, Motor e Mentor Experience. E é isso aí, tá bom? Thaís, mais uma vez, muito obrigado por
disponibilizar seu tempo, né? Hoje é feriado, então vim contar toda a tua história, toda a tua trajetória, teu posicionamento feminino na indústria. Parabéns pela tua carreira e tudo que você precisar de nós aqui, estamos de portas abertas para recebê-lo e contribuir sempre. Eu que agradeço, muito legal estar aqui, muito legal o seu propósito, conte sempre comigo. Obrigado, é isso aí. Então vamos finalizando o nosso episódio por aqui. Hoje é dia 8, mas ele está indo... hoje é dia 1º, né? Mas ele vai ao ar no dia 8, então... Hoje já é dia 8, né, Mal? Já é dia 8 agora, né? Então, obrigado a todos que estão acompanhando. Mais uma vez, reforçando, dias 9 e 10 de abril tem o Motor e Mentor Experience. Estaremos lá contribuindo com carreiras e bora acelerar. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.